Livro Céu e Inferno, FEAL. Fundação Espírita André Luiz, Guarulhos, 2023. Páginas 105 a 111, capítulo 6. O Purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para faltas de gravidade moderada. O princípio do purgatório está, portanto, fundamentado na equidade, uma vez que, comparado à justiça humana, representa a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte tanto para crimes quanto para simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas, a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, o que seria das almas culpadas somente de faltas mais leves? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem que tivessem cometido graves males, o que não seria justo nem racional. Mas a noção do purgatório devia forçosamente ser incompleta, dado que, conhecendo apenas a punição pelo fogo, fizeram dele uma miniatura do inferno. As almas aí também ardem, mas em fogo menos intenso. Sendo o progresso incompatível com o dogma das penas eternas, as almas não saem do purgatório por conta do seu desenvolvimento, mas em virtude das preces que se fazem ou se mandam rezar por elas. Se a ideia original era boa, o mesmo não se dá com suas consequências, pelo abuso a que deu origem. Com as preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais lucrativa que o inferno. Início da nota do editor número 62, na Idade Média difundiu-se o medo das penitências longas e severas, pois, segundo o dogma, a confissão removia a culpa pelos pecados mortais, mas o mal causado deveria ser penitenciado. A indulgência é a remissão da pena temporal devida. Inicialmente, ela consistia em peregrinações, donativos e boas obras. No final, ocorria a venda abusiva do perdão, culminando com a contestação de Lutero na Reforma Protestante. Fim da nota do editor. O lugar do purgatório nunca foi estabelecido, nem a natureza das penas ali sofridas claramente definida. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, cuja justiça somente a pluralidade das existências poder-nos-ia demonstrar. Essas misérias resultam necessariamente das imperfeições da alma, pois, se esta fosse perfeita, não cometeria erros e não teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não seria vítima das doenças que resultam dos excessos. Na maioria dos casos, ele é infeliz neste mundo por sua própria culpa, mas, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir para a Terra, onde expia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores que não foram reparadas, sofre numa vida de provas o sofrimento imposto a outros numa outra existência. As vicissitudes que o homem experimenta são simultaneamente um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve desfazer para evitar desditas futuras e progredir para o bem. São para a alma as lições da experiência, rudes lições por vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem, e de onde ela sai vitoriosa se tiver força para sustentá-las até o fim. Início da nota do editor número 63. A doutrina espírita dá um novo significado às vicissitudes da vida terrena. Enquanto nas religiões eram compreendidas como castigos divinos pelas faltas cometidas pela alma criada perfeita por Deus, o Espiritismo demonstra que os espíritos humanos iniciam simples e ignorantes, ou seja, sem o desenvolvimento da vontade, livre escolha e razão, inteligência. Desse modo, os espíritos imperfeitos fazem uso das vicissitudes com oportunidades para desenvolver suas faculdades, por meio de centenas de vidas. Primeiro a consciência de si, a inteligência racional, por meio dela o domínio da vontade, que, escolhendo com a referência das leis presentes na consciência, conquista o livre-arbítrio e o senso moral. Naturalmente, todos os espíritos e todos os planetas tornam-se felizes. Com a evolução, as vicissitudes abrandam-se. Todavia, um espírito superior pode reencarnar entre os mais simples, para, em missão, servir como exemplo e impulsionar o progresso. Fim da nota do editor. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como o soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. Cada existência é,
para a alma, uma oportunidade de dar um passo adiante. De sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus ou permanecendo no mesmo ponto. Nesta última hipótese, terá a alma sofrido sem proveito, e como é necessário, cedo ou tarde, quitar as dívidas, ser-lhe-á preciso recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, pois a uma mancha não removida ajuntou uma outra. Início da nota do editor número 64. Nos dogmas das religiões ancestrais, o sofrimento físico pela dor e pela tristeza é um castigo pelos erros cometidos anteriormente, na relação de pecado, karma, causa e efeito ou ação e reação. Segundo as leis naturais apresentadas pelo Espiritismo, as vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito, por seu esforço. Mas, se ele se demora, sem aproveitar as vidas, estaciona em seu progresso, sendo essa condição inerente ao sofrimento moral, sensação do espírito. Desse modo, a condição de imperfeição é inerente à condição de sofrimento moral, que cessa com o aperfeiçoamento sério e efetivo, com o arrependimento, a expiação e a reparação. Veja o item 8 do capitão. 8ª. Fim da nota do editor. É, portanto, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, em outras palavras, que ela se purga, até que esteja pura o bastante para merecer deixar os mundos de expiação e ir para mundos mais ditosos, de onde mais tarde parte para fruir da felicidade suprema. Início da nota do editor número 65. No início de sua evolução, há imperfeições que são hábitos equivocados criados pelo apego, que resultam em orgulho e egoísmo. Essa responsabilidade pessoal, somente daqueles que escolherem esse caminho penoso, configura a condição de imperfeição e sofrimento morais que deverão ser superados pela expiação. Todavia, nos planetas primitivos, há as vicissitudes decorrentes da falta de inteligência para criar melhores condições de vida e conforto, quanto à alimentação, moradia, saúde. Também falta oportunidade para todos progredirem, como educação, trabalho, família. Por isso, todos enfrentam provas, que são oportunidades para o progresso, individual e coletivo. São os planetas de expiação e provas. Fim da nota do editor. O purgatório não é mais, por conseguinte, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Ele está nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos, nela os homens espiam o passado e o presente em proveito de seu futuro. Mas, ao contrário da ideia que se tem tradicionalmente do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência aí, segundo o grau de adiantamento e pureza a que se chega pelo trabalho sobre si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenha chegado a termo nosso tempo, ou pelo mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo as palavras do Cristo. A cada um, conforme suas obras, palavras que resumem toda a justiça de Deus. Aquele que sofre nesta vida deve então dar-se conta de que isso acontece porque ele não se depurou suficientemente em sua existência anterior e que, se não o fizer na atual, ainda sofrerá na próxima existência, o que é, a um só tempo, justo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição. Início da nota do editor número 66. O mal moral difere do mal físico. Trata-se aqui do sofrimento moral, sensação do espírito, e não do sofrimento físico próprio da vida corporal, causado pela dor e situações de tristeza, que são as vicissitudes ou oportunidades de progresso da alma. O sofrimento moral é inerente à imperfeição criada pelos atos livres e voluntários do espírito que está apegado à vida animal, criando assim o orgulho e o egoísmo. Unicamente quando há essa responsabilidade, ocorre a condição inerente de sofrimento moral. Por isso, o egoísta sofrerá em vidas sucessivas, não importa quantas, até que se arrependa e supere o egoísmo pelo próprio esforço, de forma autônoma. Fim da nota do editor. Sofre-se tanto tempo quanto se é imperfeito, assim como sofremos de uma doença enquanto não estejamos curados. Assim é que, enquanto for o homem orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. O espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual em razão do grau de suas imperfeições, sendo-lhe então concedida a vida corporal como meio de reparação. Início da nota do editor número 67. Essa explicação corresponde ao item 1º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capitão 8ª, que afirma: a alma ou espírito sujeita-se, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Fim da nota do editor. É por isso que o espírito nela reencontra,
ou as pessoas que ofendeu, ou situações semelhantes àquelas em que praticou o mal, ou ainda situações opostas às que viveu, por exemplo, enfrentando a miséria se foi um rico mau, ou uma condição humilhante se foi orgulhoso. Não se trata de um duplo castigo, mas o mesmo a que se dá sequência na terra, como complemento, com vistas a facilitar seu adiantamento para um trabalho efetivo. Do próprio espírito depende fazê-lo proveitoso. Não lhe vale mais voltar à terra, com a possibilidade de ganhar o céu, do que ser condenado sem remissão ao deixá-la. Essa liberdade que lhe é concedida é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que deseja que o homem deva tudo aos próprios esforços, sendo assim o artífice de seu futuro. Se é infeliz, se o é por um tempo maior ou menor, que não se queixe senão a si mesmo, o caminho do progresso lhe está sempre aberto. Início da nota do editor número 68. A reencarnação é uma necessidade para todos os espíritos progredirem livremente, e as vicissitudes estimulam a conquista das faculdades e das qualidades da alma. Mas, em sendo a evolução voluntária, autônoma, cada um a aproveita melhor ou pior. Quem estaciona ou, em virtude do apego, cria para si orgulho e egoísmo, amplia o número de vidas e vicissitudes. Para todos, mesmo os imperfeitos, a felicidade é a conquista pelas boas obras. Fim da nota do editor. Se considerarmos quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível é a situação de alguns e as ansiedades de que padecem, e o tanto que tal posição torna-se mais penosa pela impossibilidade em que se encontram de enxergar o fim desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que, à vista deles, encontram-se no inferno, se esse termo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, nós sabemos que a duração desse sofrimento está subordinada à melhora do culpado. O Espiritismo não veio, portanto, negar a penalidade futura, veio, ao contrário, confirmá-la. O que ele destrói é o inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas irremissíveis. Não nega o purgatório, porquanto prova que nele nos encontramos, definindo e detalhando-o, explicando a causa das misérias terrestres, conduzindo à crença, com isso, aqueles que o negavam. Início da nota do editor número 69. Somente os espíritos que criaram para si mesmos, de forma livre e consciente, a condição de orgulho e egoísmo é que enfrentam a condição de sofrimento moral após a morte. Ela é proporcional ao grau de responsabilidade, e dura até que o espírito se arrependa, expie e repare suas faltas. A penalidade futura é uma sensação do espírito imperfeito, não importa onde se localize no mundo espiritual. Seu sofrimento moral é íntimo e não tem como causa o ambiente. Assim, Kardec ressignifica, segundo o Espiritismo, os termos inferno e purgatório. Fim da nota do editor. Condena o Espiritismo as preces pelos mortos. Bem ao contrário, porque os espíritos sofredores as solicitam. O Espiritismo faz das preces um dever de caridade e demonstra-lhes a eficácia para os reconduzir ao bem, abreviando, por esse meio, seus tormentos. Início da nota do editor número 70, v. O Evangelho segundo o Espiritismo, capitão. Chivi, ação da prece. Fim da nota do autor. Falando à inteligência, ele restituiu a fé aos incrédulos, e a prece àqueles que dela zombavam. Ele estabelece, porém, que a eficácia das preces está no pensamento, não nas palavras, que as melhores preces são as do coração, não as dos lábios. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Quer se passe na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, o castigo sempre chega a seu termo, cedo ou tarde. Portanto, não há, na realidade, senão duas alternativas para o espírito: punição temporária proporcional ao grau de culpa e recompensa proporcional ao mérito. Início da nota do editor número 71. Punição temporária proporcional ao grau de culpa, pois, quanto maior for a consciência do espírito culpado e a repetição dos atos equivocados, pior será a sua sensação de sofrimento moral. Temporário porque sempre cessará quando o espírito se arrepende e descondiciona seus hábitos equivocados. Recompensa proporcional ao mérito, pois a felicidade é inerente às boas obras e ao progresso gradual, consciente, voluntário, intencional e desinteressado. Essa é a base conceitual da teoria moral autônoma espírita. Fim da nota do editor. O Espiritismo rejeita a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno restringe-se a uma figura simbólica dos grandes sofrimentos cujo término é desconhecido. O purgatório é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito,
razão porque é aplicada mais naturalmente à Terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito, por onde vagueiam os espíritos sofredores, ainda mais que a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira purificação. Início da nota do editor número 72. O termo purgatório, ressignificado por Kardec para dar-lhe coerência segundo a teoria espírita, tem relação com a evolução dos mundos. O planeta primitivo é destinado à conquista da consciência de si mesmo pelos espíritos simples e ignorantes que iniciam a vida humana nesse orbe. O purgatório estaria representado pelos mundos de expiação e provas, onde as vicissitudes servem para o progresso de todos e a superação das imperfeições dos que as tenham adquirido. Por fim, todos os mundos serão felizes, após a revolução moral caracterizada pela regeneração. Fim da nota do editor. Por que então o Cristo não falou do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Serviu-se ele da palavra inferno, a única em uso, como um termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Se, ao lado da palavra inferno fosse colocada uma palavra equivalente a purgatório, ele não teria podido indicar com exatidão o seu verdadeiro sentido sem abordar uma questão reservada para o futuro e teria, além disso, o efeito de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua acepção geral, evocando a ideia de punição, continha implicitamente a ideia do purgatório, que não é senão uma modalidade de punição. O futuro, devendo esclarecer os homens sobre a natureza das penas, deveria, por essa mesma razão, restringir o inferno ao seu valor correto. Dado que, passados 6 séculos, a Igreja houve por bem suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo. Porque não se daria com outras questões o que se deu com essa. Fim do capítulo 6.